Irmãos, vamos abrir as nossas Bíblias em Isaías, capítulo 53. Isaías, capítulo 53. Nós estaremos lendo aqui os versículos de 3 a 7. Isaías, capítulo 53, versículos de 3 a 7. Versículo 3 diz: Era desprezado e o mais indigno entre os homens, homem de dores, experimentado no sofrimento, como um de quem os homens escondia o rosto, era desprezado, e não fizemos dele caso algum. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si. Contudo, nós o consideramos como aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas. Cada um se desviava pelo seu caminho, e o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido, humilhado, mas não abriu a sua boca. Como o cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda, perante os seus tosqueadores, ele não abriu a sua boca. Amém? Quando nós olhamos para esta semana, onde na semana passada nós vimos as pessoas nas ruas fazendo ali a sua comemoração, trazendo a lembrança da entrada de Cristo em Jerusalém. Passou-se uma semana e nessa semana eu tenho certeza que muitos dos irmãos viveram muito bem. Né? Levaram uma semana comum, com seus afazeres, mas nesta semana foi uma semana de muito sofrimento na história de Cristo Jesus. Quando nós olhamos para aquilo que Jesus representava, aquilo que ele fazia, podemos perguntar por que é que Jesus incomodava tanto as pessoas, né? Principalmente o Império Romano. Porque Jesus pregava a respeito de um reino. E o reino que ele pregava não era o reino dos homens, mas o reino de Deus. Isso incomodava o Império Romano. E como ele se falava, ou como ele falava a respeito de um reino, muitas pessoas o seguiam. E ele então passa a ser chamado de o Messias, né? Aquele que era o Salvador, aquele que era o libertador de um grupo de pessoas. E aí, quando as pessoas olhavam para ele e via aquilo que ele fazia, ele começou a causar desconforto no Império Romano, porque Jesus defendia um reino de justiça. E esse reino de justiça se contrapunha ao reino de justiça da justiça romana, que não era justiça, mas era a injustiça. Então, quando Jesus falava da justiça e da justiça divina, irritava os romanos. Jesus pregava um reino de paz, enquanto o Império Romano pregava um reino de guerra. Isto opunha àqueles que eram os administradores, aqueles que estavam ali no domínio de Jerusalém na época de Jesus. Jesus pregava um ministério de igualdade, onde homens e mulheres tinham direitos iguais. Isto para o Império Romano era uma afronta. Eles nem consideravam as mulheres. E Jesus veio trazer a igualdade. Jesus veio fazer com onde as pessoas pudessem olhar para ele e visse ali um reino onde não tinha acepção de pessoas, onde não havia discriminação. Um reino onde este reino era o reino de Deus.
E Jesus vai morrer por este reino. Jesus vai morrer por este reino. E este reino trouxe a ele, como diz aqui o profeta Isaías, muito sofrimento, muitas dores, muita humilhação, muitos desconfortos. Por que é que Jesus sofreu antes da sua morte? As pessoas olhavam para Jesus e viam em Jesus algo que para eles causava desconforto. Quando nós olhamos aqui para o nosso Brasil e a gente fala assim, olha, por que tanta injustiça? Né? Os irmãos aqui que têm alguma intimidade, né? Tem alguma familiaridade com essa situação, né? Mais do campo, os irmãos falam assim, olha, o ladrão de galinha sempre sofre mais. Né? Por que o ladrão de galinha sofre mais? Porque é uma pessoa simples, porque é uma pessoa carente, porque é uma pessoa que não tem quem o defenda. Por que é que Jesus sofreu ao ser crucificado? As pessoas olhavam para Jesus e viam em Jesus. E os carrascos, na época, não perdoavam. Quanto mais pobre era, mais sofria na hora da condenação. E as pessoas olhavam para Jesus e o tinha como um criminoso de baixa classe social. Então, já que ele é pobre, ele vai ser castigado a mais. Via em Jesus um criminoso que não tinha uma origem nobre. Então, ele vai ser mais castigado. Eles viam em Jesus um judeu de uma pequena província onde o Império Romano nem importância dava. Então ele vai ser mais castigado. E era assim que as coisas funcionavam. Então quando nós olhamos para a figura de Jesus e o vemos crucificado, com coroa de espinho, vemos dilacerados ou dilacerado na sua crucificação, nós vamos poder entender um pouco melhor essa história. E aí você olha para o dia de hoje e você vai perceber que todo o sofrimento que Jesus passou, ele passou porque tinha um propósito em tudo isso. Filipenses, capítulo 2, versículos de 5 a 11 diz: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas a si mesmo se esvaziou, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que Deus o exaltou soberanamente, e lhe deu um nome que é sobre todo o nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Cristo Jesus é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Os homens o humilharam. Os homens escarneceram. Os homens crucificaram. Mas um dia, todos prestarão contas daquilo que têm feito. Porque Cristo ressuscitou. E hoje nós estamos aqui comemorando a ressurreição de Cristo Jesus. E eu espero em Deus que aquilo que for apresentado nesta noite faça com que você realmente tenha a paz que somente Cristo dá. E esta paz é a paz de Cristo. E que você possa realmente desfrutar daquilo que os irmãos têm preparado através do jogral, através das músicas, através da apresentação das crianças, e que você realmente seja um agraciado nesta noite por aquilo que Cristo tem feito para perdão dos seus pecados. Eu falei aqui para os irmãos, nós temos um desafio nesta noite. Nós temos um missionário que já está
numa idade bastante avançada, né? E o pastor Viana estará visitando ele no próximo dia 15 deste mês, 15 de abril, né? Que é o pastor Clomer. Pastor Clomer, se você está nos vendo, né? Saiba que a apresentação que está sendo feita aqui nesta noite, graças ao trabalho que o irmão corajosamente iniciou aqui no Jardim Sinira. Tá? Então, que o Senhor, né, que nos deu o privilégio de ter trabalhado conosco aqui neste lugar, também desfrute desta apresentação para a honra e glória do Senhor que está no céu e do Senhor que nos deu o privilégio de tê-lo como missionário neste lugar. Tá bom? Que Deus abençoe. Vamos então à apresentação. Do mundo e das nossas vidas para sempre. Os discípulos se entristecem, pois não querem ver o seu grande mestre, o libertador prometido há tantos anos, morrer na mão dos pecadores. Mas naquela mesma noite, Jesus é preso, acusado e condenado. E na sexta-feira, uma terrível sexta-feira, Jesus é humilhado, ultrajado, açoitado, cuspido, ferido, escarnecido e, por fim, crucificado. Salvador, a morte venceu, vitorioso, triunfou. O nome sobre todo nome o Pai lhe deu, bendito Filho de Deus. Porém, no domingo, tudo recomeça quando se ouve a mensagem: Cristo ressuscitou! Cristo ressuscitou! Cristo ressuscitou! Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve.
as mulheres foram ao sepulcro. Elas estavam preocupadas, pensando: quem nos removerá a pedra? Mas eis que, ao chegarem lá, a pedra já estava removida. Ressurgir, vamos vencer. Nosso Deus é poderoso, poderoso, nunca falhará. Maravilhoso Deus, mas que buscamos, mas que pedimos, grandes coisas faz. Ressurgiu e a morte venceu. Nosso Deus é poderoso, em seu nome vamos vencer. Nosso Deus é poderoso. E chegando lá, encontraram um anjo sentado sobre a pedra, o qual lhes disse: Não tenhas medo, pois eu sei que buscais Jesus, que foi crucificado. Ele não está aqui, porque já ressuscitou. E este é o verdadeiro sentido da Páscoa para essa igreja. Tu és a minha luz, a minha salvação, e a ti me renderei. Se ao teu lado estou, seguro em tuas mãos, eu nada temerei. E ao Jesus, o Cordeiro de Deus, naquele domingo, foi sacrificado por nós. O preço que não podíamos pagar, ele pagou por todos nós. Sim, venha Jesus, pois Ele é a esperança para a tua vida. Ele tem todo o poder no céu e na terra. Jesus é o único digno de toda a honra, toda a glória e toda a adoração. Pois muitos mestres já morreram, mas só Jesus ressuscitou. Sim, Ele ressuscitou verdadeiramente. Só em ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás, e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre